Salve, maníacos por papelão colorido! Charles Grunge aqui na área e hoje eu vou dar início à nossa série do pré-com ao competitivo. Desde já agradeço ao Vini do canal Eu Não Quero Ser Tóxico por me apresentar essa pérola. E você quer saber mais sobre a comandante? Cola comigo, já deixa aquele like, compartilha e curte, assiste o vídeo aí até o final para você conhecer melhor essa comandante. Valeu? Tamo junto! Bom, começando essa série do pré-com competitivo e a nossa comandante escolhida aí como a primeira comandante dessa série é uma comandante que eu gosto muito, a Sephrys of the Hidden Ways. É uma criatura de 3 manas, 2/3, sendo 3 manas, uma branca, uma azul e uma preta. É uma criatura lendária humano-mago e tem as seguintes habilidades. Sempre que uma ou mais cartas de criatura forem colocadas no seu cemitério de qualquer lugar, você se aventura na dungeon. Essa habilidade ela só triga uma vez por turno, uma vez a cada turno, na verdade. Então é um limitador aí que a gente tem que trabalhar por cima. A segunda habilidade é: sempre que você completa uma dungeon, você retorna o card de criatura do seu cemitério para o campo de batalha. No que essas habilidades são relevantes? A primeira, você triga as dungeons, né? E a segunda, você retorna qualquer criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Ela não te dá nenhuma restrição de custo nem de poder da criatura. Então ela é bem interessante você trabalhar com algumas criaturas chaves. Agora eu vou abrir para vocês aqui uma prévia da listinha do pré-com, do jeito que ele veio, né, sem modificação nenhuma, para a gente dar uma olhada e ver o que a gente consegue trabalhar em cima. Bora lá? Bom, aí vocês já estão vendo aqui a listinha, né, do pré-com da Sephrys. Nós temos algumas coisas interessantes, né, algumas coisas aqui que de repente a gente consegue manter. Tem um Phantasmal Image que vem no pré-com. Tem algumas criaturas interessantes aqui que a gente pode trabalhar em cima, né? A ideia aqui é a gente tentar, numa primeira lista, mexer o mínimo possível, né? Aqui eu andei dando uma olhada por alto, mas acredito que umas 30 alterações aqui, 30, 35 cartas que a gente alterar aqui, a gente já consegue uma listinha assim bem legal para começar, pelo menos no 500 aí. Não é, claro que não vai ser uma lista super otimizada para 500, né, para Commander 500, mas já é um pontapé inicial. E se você tem esse pré-com aqui, quer de repente entrar no 500, eu vou trazer para vocês aqui, vou fazer algumas alterações e já volto com as alterações aqui. Vou passar as cartas considerando e vou subir as cartas aqui e fazer as alterações para vocês já verem a listinha já alterada. Valeu? É isso, galera. Voltando aqui com a nossa listinha já produzida. 34 cartas que foram considerando, tá? Vou abrir aqui para vocês verem o que eu tirei do deck. Tirei Beautiful Strix, o Skeleton, Wall of Romance. Essas criaturas aqui, tá? São as que saíram do deck. Basicamente algumas coisas que não faziam tanta sinergia com o deck, eu acho que estavam meio perdidas. E algumas coisas que até fazem sentido você manter, mas que tem coisas melhores aqui pra gente substituir, então eu optei por tirar. Algumas coisas de custo muito alto, em termos de CMC. Aqui na parte de artefatos, algumas coisas também que eu achei que não estavam combinando muito com o deck, que não fazem muito sentido estar ali. Encantamento, propaganda, porque propaganda é um encantamento basicamente para você jogar um casual. No Commander 500, né, no Commander mais competitivo, isso aqui não tem muita vez. Na base de mana, assim, além de alguns terrenos básicos que eu tirei aqui alguns terrenos que são caros em valor monetário, tá? Pra gente enxugar um pouquinho
o valor do deck, mas caso você queira manter aqui, se tiver dentro do budget, não tem problema. E alguns terreninhos que são bem ruins no cenário competitivo, né? Evolve Wild, Thermorphic Expanse e esses 3 ciclos de terrenos aqui que você escolhe uma cor. Mas é aquele negócio, né? Se você não tá com grana aí para investir tanto, de repente vale a pena manter alguns terrenos e optar por investir mais na parte de cima, que na parte de criaturas, na parte de mágicas instantâneas, feitiços e os artefatos, tá? Vou subir aqui pro deck, tô com uma base de mana bem honesta, assim, algumas coisas que daria para pensar em trocar, lógico, né? Trocar mais algumas básicas por alguns outros terrenos mais utilitários, alguns outros terrenos mais legais, tá? Tá sobrando budget, se você tiver mais uma grana aí para investir na base de mana, vale a pena, né? O deckzinho ficou, mas como a premissa era não mexer tanto no deck, então eu resolvi não tirar muita coisa para não alterar tanta característica aqui do pré-com. Na parte de encantamentos aqui, foi a parte que é a mais cara do deck, na verdade. São esses 4 encantamentos aqui, tá? Remora Mística, Resistência Torturada, Animate Dead e Necromancia. Necromancia e Animate Dead por conta do combo de Abdel, que é um combo muito forte nesse deck, é um combo muito bom. Então não dá para dispensar esse tipo de sinergia desse combo. E pra gente que vai entrar pra vocês que vão entrar no cenário competitivo aí, é uma boa porta de entrada. São cartas que são úteis aí a qualquer momento do jogo. Você pode usar tanto uma quanto a outra aí para reanimar alguma coisa que seja interessante, tanto no seu cemitério quanto no cemitério de algum oponente. Então são cartas versáteis, vale a pena ter na pool até para montagem de outros decks, né? Aqui na base de artefatos eu deixei algumas coisas aqui que são questionáveis, mas naquela mesma ideia de não mexer muito no deck, na estrutura do deck, né? Então, assim como a minha ideia era tirar entre 30 e 35 cartas, eu preferi manter nesse nível aqui algumas que eu acho que ainda daria para manter se você está começando a modificar o deck agora. São cartas que de repente daria para você manter no deck, mas para você fazer uma futura alteração aí mais para frente. Então eu mantive aqui esse Dungeon Map aqui, mas que é lento, mas que de qualquer maneira você pode usar para alguma coisa. Se tiver com mana sobrando aí no passe, você faz uma dungeon aí sem muito problema. Esfera do Comandante, porque uma pedrazinha de mana que depois sacrifica, compra uma carta. É uma pedra ruim de 3 manas, mas para manter alguma coisa do pré-com aí, eu resolvi manter ela aqui, porque acho que era a menos pior das outros artefatos ali para manter. Coloquei Talismã da Hierarquia, né, e Talismã da Dominância. São os 2 talismãzinhos aqui que eu acho mais importantes aqui nesse deck. Sinete Orzhov e Sinete Dimir. E o restante aqui já vinha no deck, né? Solringa, Aether Bubble, Sinete Arcano e Pedra Feuar, e a gente manteve aqui no deck. Na parte de instantâneas, eu subi uma MDFC, que é muito boa, que você procura por uma instantânea ou uma carta com flash. Isso aqui serve para você procurar uma mágica do... Isso aqui serve para você procurar uma das mágicas do combo, né? Uma das 2 peças aqui do outro combo que eu já vou falar mais pra frente. E Gift is Ungiven, que foi desbanida há pouco tempo e é uma carta excelente nesse deck. Que você quer mandar realmente criaturas para o cemitério, você quer fazer de alguma forma
isso aqui para você é praticamente você ganha o jogo se você souber montar uma boa pilha, né? E aproveitar que o preço dela baixou bastante, aí tá numa boa para uma boa hora aí pra galera correr atrás. Mantive esse Forbidden Alchemy, mantive aqui, coloquei de Hadasploy, que é uma cartinha barata, que também tem uma boa sinergia com o deck, você compra e descarta, compra duas e descarta duas. Então você consegue colocar alguma criatura grande que esteja na tua mão no cemitério, já para trigar a habilidade da Sephiri, né? Se for, e ela como é instant speed, se você estiver na penúltima sala ali da dungeon e você já estiver prestes a completar, você já consegue de repente reanimar alguma coisa que vai te fazer ganhar o jogo, né? Subir aqui um Resculpt, é um removalzinho, manda The Mixture, que é um tutor e é um anula, então é uma cartazinha bem versátil, eu acho que vale a pena ter no deck. Mandato de Paz, que é um silencezinho que só usa no combate, mas é uma carta que está relativamente barata e eu acho que cabe bem no deck que você faz durante o combate. É bom para você parar alguns decks que se beneficiam de combate, tá? Como Inota, como Elivere. Você impede de repente de um snowball maior e você pode usar no pós-combate aqui para combar, né? É bem interessante você de repente dar um silence no top pós-combat. Se você já tiver com as peças do combo na mão, ou se você já tiver um tutor em uma das peças, aí você só vai para win. Faithful Maiden, que é uma carta muito boa também, também naquela premissa de cartas que são boas dentro do deck aqui para fazer compra de cartas, Teto de Dovin, porque é uma nula barato. The Spark já estava no deck. Arcane Denial eu subi porque pra mim eu acho que é um dos melhores ou o melhor anula do Commander 500, né? No competitivo, no budget de R$500 ele é uma das staples aí do formato. Sacrifice, que é uma das peças do combo, do segundo combo que tem nesse deck. Not Dead After All, que afinal nem morreu, também é uma das peças aí do segundo combo que nós temos aqui nesse deck. Então são duas peças aí chaves para o deck funcionar, né? E Time Medium, que há pouco tempo eu descobri que é um dos melhores counters do formato aí, porque é um counter bem estranho, mas ele é bem funcional. Mantive aqui Unreal Hits porque para você é um reanimatezinho, então vale a pena, e ele tem flashback, então o custo dele de flashback é menor do que o custo da carta, então você pode só descartar ele em algum momento e fazer ele do cemitério. Coloquei Final Parting porque nesse deck aqui ela é praticamente one card combo, né? Se você tiver com a comandante na mesa e você acerta um Final Parting aqui para Abdel no Grave e Animate Dead na mão, ou Necromancia, você ganha o jogo. Então é uma carta muito boa aí nessa. Mantive aqui Vitimize porque, como redundância para voltar cartas do cemitério, já estava no deck, então é aquela ideia de não mexer muito. Então mantive porque eu achei uma carta boa, assim. É uma carta de 3 manas que volta duas criaturas, né? Sem adição você vai sacrificar uma, então você ainda triga ali a habilidade da comandante, sacrificando alguma coisa e mandando pro cemitério. E aí você volta duas que voltam viradas, né? Mas dependendo do que você for voltar aqui, já não pode não ser relevante voltar virado. Se você estiver indo para win, isso aqui voltar virado ou não vai fazer tanta diferença para você, né? Seven Reclamation, porque sim, é uma das melhores staples aí do branco no formato, né? Até tanto no CDH full quanto no 500, isso aqui é uma carta que é muito utilizada por ser muito versátil, por ser muito boa, por ter flashback também, por você conseguir castar do cemitério. Buried Alive,
porque você quer mandar criaturas pro cemitério e aí você já consegue mandar 3 de uma vez, de repente 3 bombas, a gente vai ver mais ali em cima. A Market Grave também é uma forma de colocar uma criatura direto no cemitério, naquela mesma premissa de você conseguir ir para win. E Livery Jade, uma das cartas novas aí, tem pouco tempo de lançada, que também tem essa ideia de como se fosse um final partyzinho, né? Você procura por uma... Se você tem lá, tem spree, né? Então você pode pagar os outros modos. E aí você coloca... você procura no seu Grimório por uma carta e põe no seu cemitério. E aí depois você pode, se você pagar o segundo modo, você retorna até 2 criaturas com mana valor total 4 ou menor, né, do seu cemitério para campo de batalha. Então é um reanimatezinho com um tombe, vale a pena. Essa daqui eu resolvi manter também para não mexer muito na estrutura do deck. São cartas que eu acho que ainda conversam um pouco com o deck. Na parte de criaturas aqui, acho que teve algumas alterações relevantes. A Scholar of the Age, que é uma das peças do combo, né, com Sacrifice e Not Dead After All, aqui você consegue fazer um loop, né, de sacrificar ela, gerar mana, ela volta pro campo e aí você volta pra mão aqui e repete o loop e consegue fazer o trigger do Not Dead After All aqui do papelzinho. Quando sai ele causa dano e aí você consegue fazer um loop. Esse Eternal Dragon eu mantive aqui porque ele tem reciclar planície, né? Então eu achei que vale a pena você jogar ele pro cemitério, pegar uma planície pra mão. Tivit, por conta de gerar muito valor, né? O Tivit nesse deck como uma peça reanimável, né, do cemitério, é uma bomba bem legal que vai te dar mana, vai te dar card de ventas, né, através das pistas. E é uma criatura 6/6 com Flyward 3, que é muito difícil de ser removida e deixa um clock muito grande na mesa aqui. Cada pancada dele você está acelerando suas manas, acelerando seu card de vantage, e isso aqui para os oponentes lidarem é bem complicado. A Sun Titan já vem no deck e é uma das cartas bem boas nesse deck também, né? Você consegue, quando ele volta e quando ele ataca, você faz o efeito dele, né, de retornar uma permanente de custo 3 ou menos do cemitério para o campo de batalha. Isso aqui pode ser bem relevante com algumas criaturinhas menores que nós vamos ver ali em cima, que fazem alguns efeitos de ETB e tal. E para controlar o jogo, para manter a galera sob controle. Radiant Solar, que tem muita sinergia com a comandante, então já vem no deck aqui. Ela é uma peça também bem legal de se manter no deck, né? Ela tem descarta, você paga uma branca, descarta e aí você faz uma entra na dungeon, né? Essa aventura na dungeon e ganha 3 de vida. Então você coloca ela no cemitério, você triga a habilidade do seu comandante e triga mais uma vez aqui a sala da dungeon, que pode ser bem relevante aqui, principalmente se estiver na reta final ali para reanimar alguma coisa, né? Esse bichinho aqui que eu deixei por conta do Evoke, né? Que você coloca ele pelo custo de Evoke, ele é sacrificado e aí você já triga a habilidade da comandante, então achei que valia a pena manter por conta das poucas alterações que a gente fez aqui no deck. O Drifter pela mesma coisa, né? Quando entra compra 2 cartas, tem Evoke 3. E aí você faz e você já triga a habilidade da comandante. A Karmic Guide também já veio no deck. E eu deixei aqui porque é um reanimate também que volta qualquer criatura do Grave pro campo. E vale a pena que de repente quando você estiver na última sala, você puxa ele que puxa um Tivit, ou puxa ele que puxa uma Scholar do Grave, e aí você vai pra win. Então é bem legal. Corpus Chrono IC,
né, que é um tombezinho em forma de criatura. Carta Clínica, que já vem no deck também, uma peça bem legal de valor aqui para controlar, né, o board da galera e segurar um pouco o jogo, que é tudo que você quer aqui nesse deck, é manter o jogo sob controle para você conseguir ir para win. Abidel, peça de combo, né, Abidel com a comandante, você já consegue fazer as dungeons que você precisa e matar todo mundo. Esse bichinho que vem no deck aqui, por conta de não ter muita coisa para tirar, eu acabei deixando, né? Essa mesma coisa desse daqui, esses três aqui eu acabei deixando no deck porque a gente não queria mexer tanto na estrutura do deck, até para quem comprou o deck pré-com aqui poder aproveitar alguma coisa. São peças que futuramente, lógico, que você vai, principalmente essas aqui, são peças que você não vai querer muito no deck, mas ainda dá para se utilizar para alguma coisa por enquanto, né? O Playcrafter tem melhores, mas é um board control aí que vai sempre fazer a galera sacrificar, e ao longo do tempo, se você fizer bastante a habilidade da comandante aqui, a segunda habilidade de retornar para o campo de batalha, é uma criatura bem interessante, né? Que você faz ela, se você estiver na última dungeon aí, você consegue fazer ela, sacar ela, voltar ela de novo e todo mundo vai perder duas criaturas aí. É um board control bem legal. Esse aqui é um pouquinho mais lento, mas eu deixei também porque você faz um lootzinho, né? Você vira ela para fazer um lootzinho e é bem interessante. Apesar de ser 3 manas, eu já venho no deck, então eu acabei deixando ela porque eu acho ela bem interessante nessa ideia do deck. Necrotic Sleeve eu mantive porque realmente eu não queria tirar muita coisa do deck, mas também é uma peça que mais pra frente eu acho que o custo dele de sacrificar, de pagar 3 para entrar, depois pagar 3 para sacrificar, acaba sendo um custo muito alto. Mas nessa ideia de não tirar muita coisa, acabei deixando ele aí, né? A Rama, que é a bichinha que dobra as salas, né? Toda vez que você entrar numa sala, o efeito dela triga uma vez adicional. Já vem no deck também, então nessa ideia de manter mais ou menos alguma coisa. Ela é uma carta que dá para manter aqui durante um tempo ainda. Eu acho que não precisa ter muito, não tem muito problema de manter ela aqui mais um tempo. Esse bichinho aqui também, que é um reanimatezinho, né? Um reanimatezinho mais caro, mas também vem no deck. E por falta de opção de não mexer muito na estrutura, acabei deixando ele também, que acaba sendo legalzinho no deck. Coloquei Bugged Trawler porque é um Grave Hate legal e é um MDFC, então lá no terreno do outro lado, e aí você acaba sendo mais versátil, né? Tendo um slotzinho versátil aqui. Vorrar, que pra mim é uma das peças de valor melhores nesse deck também. Você vira ele, faz um lootzinho. E ainda tem um plus de você poder sacrificar e castar uma instante do Grave, né? E isso aí pode ser bem relevante. Esse aqui é um bichinho novo, que é bem baratinho, eu coloquei no deck a título de teste. Eu acho ele interessante porque você consegue sacrificar uma escola, e aí se você tiver só o Not Dead After All, você já consegue fazer o loot aqui de sacrificar a escola. Quando ela volta a mágica para a mão, e aí você já consegue fazer um loopzinho. Eu achei bem interessante para título de teste, como é uma carta bem baratinha. Eu aproveitei aqui para colocar, para incrementar um pouquinho o deck. Esse unicórniozinho aqui que sacrifica e destrói encantamento, se eu não me engano. Tem coisas melhores, mas como já veio no deck aqui, a gente manteve alguma base para aproveitar. Priest of Fell Hits é uma excelente carta nesse deck, porque ela tem a nerf também, né? E
Aí você consegue voltar alguma coisa e ir direto para sua win, né? Phantasmal Image vem no deck e eu resolvi manter, porque você pode copiar alguma coisa relevante, né? Fazer uma cópia de alguma criatura relevante e se ele for alvo de alguma coisa ele é sacrificado. Então, se o teu comandante estiver em campo, você ainda tem um plus de que se alguém for tentar remover ele por algum motivo ou for dar alvo nele por alguma coisa, ele é sacrificado e aí triga a habilidade da comandante. Então a galera vai pensar aí 2 vezes antes de dar alvo nele. A não ser que ele esteja copiando alguma coisa muito relevante que pode impactar muito o jogo, né? Merfolk Luther. Merfolk Luther ele já vem no deck e ele é um Vohar piorado, né? Mas pelo efeito dele eu achei legal manter, né? Vira e faz um loot. Malquinho que eu coloquei no deck porque também é um lootzinho, só que ele tem um plus, né, de ganhando os marcadores diversos aqui de couro, né, marcador de couro, e quando você completa ali os marcadores suficientes você pode conjurar a mágica que você descartou sem pagar o custo de mana. Então acho bem interessante esse bichinho nesse deck. Faz um valor, faz um loot, acaba esculpindo a tua mão de alguma forma, é uma forma de botar alguns bichos que você quer no cemitério. Cynical Loner entra na mesma premissa de você conseguir colocar alguma coisa, né, diretamente do teu deck no cemitério. E isso pode ser muito bom, né? Se você estiver ali para a última sala ali, principalmente, você já ataca com ela, né? E na segunda, no pós-combat, se ela tiver virada e não tiver morrido no combate, você só faz um tombe de graça ali. Esse é muito forte nesse deck. E o Marauderzinho, que também faz a mesma função ali do Plaguecrafter, né? Quando ele entra, ele gera um board control, porque você pode fazer ele às vezes 2 vezes no mesmo turno, né? Dependendo da sala que você tiver ali, você já pode fazer, já voltar com a habilidade da comandante e fazer ele de novo e sacar ele de novo. E isso pode ser bem relevante aí no controle de board, né? Ele, apesar desse deckzinho ter ficado com a base do pré-com, eu achei que ele ficou bem interessante. Para quem quer começar no 500 aí é uma base bem legal. Você vê que a gente alterou aqui 34 cartas mais ou menos, 34, 35 cartas, e o deck já ficou um deckzinho bem legalzinho, bem gostosinho. Acho que dá pra tentar fazer uma brincadeira aí e de repente arrancar alguns resultados no 500 com ela. É isso. Vou deixar aqui para vocês na descrição a lista do deck, a lista dos decks, na verdade, a lista desse deck aqui, a lista do pré-com, né, do pré-com fechado, a lista desse deck com as alterações, e vou deixar também a lista desse deckzinho aqui que eu montei, tá? Que é a versão full, versão CDH competitivo, versãozinha full aqui da Cephlis, com algumas cartinhas bem interessantes, entendeu? Para você que quer montar aí a versão full dela, eu já testei a versão full, tá? Testei algumas vezes e achei um deckzinho bem legal também de jogar. É um deck bem interessante. Se quiser imprimir, eu deixei alguma coisinha aqui no sideboard, porque aí é uma adaptação de field minha mesmo. Mas é um deckzinho bem gostoso de jogar, tá? Um deck bem divertido, dá para arrancar algumas coisas, algumas partidas, dá para fazer algumas alterações aqui também. Dá para colocar aquele combo de Scholar of the Ages. Na versão que eu joguei foi a versão anterior, eu usava Scholar também, eu usava Sacrifice,
Essa aqui é uma versão mais atualizada que eu fiz do deck, que é um pouco mais agressiva, né? Um pouco menos mid-range, a outra era um pouco mais control. E é isso, vou deixar aqui na descrição todas as listas dele, tanto a lista full quanto a lista de Commander 500. E aí, se vocês quiserem testar e me dar o feedback, aí deixa nos comentários. Quem conseguir testar o deck aí já deixa nos comentários, já pra gente poder saber aí qual foi o desempenho dos decks. Valeu, um abraço, tamo junto.